Vamos esperar alguém entrar para a gente começar então. Nosso terceiro dia de desafio sem reclamação. Quem já está aí comigo? 7 dias sem reclamar. Olha só que coisa mais transformadora. A gente às vezes não tem noção de quanto que a gente reclama. Já reparou nisso? Quanto que a gente reclama sem nem perceber? Bom dia, Leide! Seja bem-vinda! Quem que tá aí no Facebook comigo? Me conta para poder dar um oi também? Então, é uma coisa muito incrível, né? A gente, às vezes, eu vejo tantas pessoas que às vezes nem têm interesse em participar porque acham que não reclamam. Ou acham que reclamar é assim, faz parte da vida, que não tem como não reclamar, já que as coisas estão ruins, e a economia tá ruim, e o país tá ruim. Eu lembro que uma das coisas que falaram pra mim quando eu voltei da Austrália foi: "Você falou, o que você vai fazer aqui? Olá, né? O país tá horrível." Eu falei: "Não tá horrível, tá ótimo. O país é ótimo, o país é bom, o país é um bom lugar. Pode sim, a administração pública não está do jeito que a gente espera, mas sim, está muito bom. Nosso país é muito bom, é um país muito bom de morar e por mais que a gente às vezes reclame de algumas coisas que estão acontecendo, é muito importante a gente também começar a olhar para o nosso país com um aspecto positivo, sabe? Tem muita gente que quer sair daqui do Brasil simplesmente para fugir dos problemas, e o que acontece muito aqui lá fora, eu tive contato com muita gente de muitos países diferentes, na Europa, enfim, e acontecia muito de muita gente lá reclamar dos seus países também, questão de educação. Uma coisa que eu fiquei bem impressionada foi com, por exemplo, no Japão. Você sabe como que é a educação no Japão? Os professores falam, os alunos escutam e você não tem direito a questionar nada, você simplesmente tem que ficar de boca calada. Imagina isso, né? No nosso país a gente tem todo o direito de falar, de questionar, de debater. E então a gente às vezes não valoriza algumas coisas que a gente tem. Então é muito importante que a gente passe também a valorizar aquilo que a gente tem de positivo, sem lutar para mudar aquilo que não é bom, lutar para mudar as coisas que são negativas, as coisas que podem ser melhor, mas também agradecer pelas coisas que a gente já tem de bom. Então, olhando dessa forma, a gente consegue transformar mais o nosso país, ao invés de ficar questionando e indo embora do país para mudar e ter uma qualidade de vida melhor, né? Então, que a gente possa realmente refletir sobre isso, né? Carlos, bom dia! Seja bem-vindo ao terceiro dia, muito bom! Então, quero saber aí de vocês como que foi observar os outros reclamando. Me conta aí, Carlos, Leide, como é que foi? Quem tá no Facebook comigo, que pelo Facebook eu não tenho como saber o nome. Como que foi observar os outros reclamando? Mileninha, você participou ontem também. Me conta aí como é que foi observar os outros reclamando. Sabe o que aconteceu? Enquanto vocês escrevem, vou contando um pouco da minha experiência, tá? Sabe o que aconteceu de muito interessante ontem? Eu tô meio doente, né? Eu tô gripada. E aí, eu acabei passando o dia inteiro ontem dentro de casa. Tyson, seja bem-vindo, Tyson. Eu acabei passando o dia inteiro dentro de casa ontem. E aí eu não pude muito observar os outros reclamando, né? Então eu tive que ficar lembrando de situações que eu reclamava e tal, enfim. E eu fiquei pensando ontem, sabe o quê? Gente, como é difícil a gente não reclamar quando tá doente. Foi incrível pra mim, assim. Porque a gente doente, a gente tende a reclamar mais sem nem perceber. E eu pensei, como é que eu vou falar que eu tô doente? Porque eu tive que desmarcar alguns coaches que eu tinha, porque realmente eu tomei um remédio que me deixou assim passada. E vocês podem até ver, minha voz tá fanha ainda hoje. E aí eu falei, gente, como é que fala que tá doente? Como é que não sei o que, sem reclamar, né? Eu fiquei pensando isso, porque a nossa tendência já é, poxa, eu tô doente e tal. Então, eu fiquei pensando sobre isso. Foi muito interessante pra mim. E eu até pensei, né, gente, tô aqui passando, conduzindo o desafio 7 dias sem reclamação doente e eu não posso reclamar, assim, não quero reclamar, né? Não é só não posso, mas não quero reclamar. Então, como que faz, né, pra contar que tá doente sem reclamar? E aí eu fiquei pensando isso e eu tentei
colocar em outras palavras, né? Simplesmente contar o que estava acontecendo sem aquela carga negativa. Que lembra que a gente falou ontem que a reclamação ela é uma carga negativa, um sentimento negativo em cima de algo que está acontecendo? Então, eu comecei a não colocar, tentei não colocar aquele negócio tão negativo, né, em cima do, do que estava acontecendo, né? O que a Leide está falando aqui, eu também não observei muito porque eu fiquei em casa dando faxina. A gente às vezes não ficou fora, mas a gente pode começar a lembrar de histórias, né? E daí, sabe que eu lembrei de uma história que aconteceu comigo lá na Austrália? Eu vou contar para vocês uma parte e vou contar para vocês a segunda parte. Enquanto eu tiver daqui a pouco. Ai, Carlos, foi interessante, as pessoas reclamam demais. Realmente, as pessoas reclamam muito, né? E engraçado como o que isso gera dentro da gente, né? Quando a gente para reparar, você passou por isso, Carlos? De sentir que gera uma coisa negativa quando os outros estão reclamando? Isso acontece muito. Leide, para mim não tá aparecendo como travando. Se para vocês aí estiver aparecendo como travando, aparecer travando, pode ser minha internet, porque ontem minha internet caiu também, a Vivo, né? Tá com uma conexão meio ruim. Então vocês esperam aí porque vai voltar. Ou então se for de vocês entram de novo porque aí volta ao normal, tá bom? Então só para ver. Mileninha, observei o quanto é desagradável estar pessoas que só reclamam. Exatamente. A gente fica se sentindo ruim, né? A gente fica se sentindo um negócio assim complicado de dar uma amargura, né? Escutar a pessoa reclamando, a gente vai assim, dá um negócio ruim mesmo. Na escola do Gui tinha muita gente reclamando, fiquei só olhando. Exatamente, porque hoje está ficando comum, né, as pessoas reclamarem, e entra numa reclamação tão grande que a gente às vezes nem se toca que está reclamando. Aí olha só o que aconteceu comigo lá na Austrália, né, que entra bem nessa história de todo mundo reclamando e a gente começa a sentir ruim e vai todo mundo reclamando. Eu morava, um dos tempos que eu morei lá, a maior parte do tempo, eu morei numa casa de estudante. E aí era uma república, né? Thalitinha, amor, seja bem-vinda. E aí eu morei numa casa de estudante. Então era um monte de gente, e aí a gente tinha as funções lá pra gente fazer na casa e tal. E aí pensa, né? Aquele tanto de gente, tinha a cozinha lá, e na cozinha tinha o lixo, que eles dividem, né? Também lixo reciclável, de lixo não reciclável. E aí tinha as pessoas que ficavam responsáveis para jogar o lixo fora. Aí o que aconteceu um dia? A parte de lixo reciclável, ela sempre ficava muito cheia, porque, enfim, né, as coisas grandes entram lá. E aí chegou uma das responsáveis, que assim, a gente alugava a casa, ficava morando lá, por uma empresa. Então você ia na empresa, alugava e mudava para lá. E aí foi a pessoa responsável pela empresa lá em casa, fazendo não sei o que, ela era iugoslava, e a responsável pela minha casa também era iugoslava, então elas ficavam conversando lá em iugoslava, a gente não entendia nada. E aí chegou uma hora que a gente estava na sala conversando, eu e uns outros brasileiros, e ela olhou o lixo, e aí o lixo estava cheio. Aí ela foi lá e reclamou, e falou em inglês bem assim, né? Se vocês amassarem as caixas de plástico e tal, e vocês colocarem assim, assim, assado, o lixo vai ficar mais vazio. Aí, tipo assim, a mulher nunca foi lá em casa, ela não tinha intimidade com a gente, e ela chegou lá em casa, na nossa casa, e foi reclamar. Aí ficou todo mundo assim, olhando um pra cara do outro, né? E o que aconteceu? Bom dia, Kênia, Marcelo, sejam bem-vindos. Estou contando uma história que aconteceu comigo lá na Austrália, presta atenção aí. Daí a mulher reclamou do nosso lixo, ela nem morava lá, ela nem recolhia o lixo nem nada, ela reclamou do nosso lixo. Aí a gente ficou olhando assim, ficou todo mundo calado. Aí quando essa mulher saiu, aí uma das pessoas falou bem assim, ela sai de lá, vem aqui só para reclamar do nosso lixo. Menino, aí foi o que deu. Aí todo mundo começou, como é que pode reclamar e não sei o quê. E aí começou aquela reclamação total. Todo mundo indignado com a mulher porque ela foi lá em casa reclamar do lixo. Então, olha só, primeira coisa,
Uma pessoa reclamou, a gente estava de boa, todo mundo conversando. Uma pessoa foi lá reclamar de uma coisa e gerou um movimento de reclamação em torno dos outros, todo mundo que estava lá. Então começou todo mundo a falar mal e reclamar. Então, desculpa. Então é muito chato, é muito ruim quando isso acontece. Só que aí chegou uma terceira pessoa, digamos assim, uma terceira que deve ser uma quinta, porque tinha várias pessoas, e aí fez uma coisa que mudou tudo. E eu já vou contar o que essa pessoa fez daqui a pouquinho, tá? Deixa eu só ver o último comentário aqui da Leide. Em mim gera um desconforto, a vontade de falar para calar a boca. Exatamente, a gente fica com essa vontade, mas a gente já falou, né? A gente não pode interferir na vida dos outros. A gente não consegue fazer com que os outros parem de reclamar, mas a gente pode mudar na gente. E a gente reclama. Isso é legal pra gente olhar pra gente e ver o que a gente às vezes também tá reclamando de motivos bobos, igual Leide tá falando ali. Bom dia, Marcelo. Tudo de bom pra você também. Então a gente vai olhar pra gente a partir disso. E o que a Kênia perguntou ontem, Kênia, presta atenção que isso aqui é pra você também, ó, bem especial. Para todo mundo, mas a Kênia perguntou ontem. E aí, eu vejo essas pessoas reclamando e o que eu faço? O que eu faço agora? O que vocês fazem? A gente pode, né? Não falar nada. O que a gente pode fazer? Eu vou dar 3 dicas para vocês do que fazer quando alguém estiver reclamando, tá bom? Primeira dica. Vamos lá, quem quer saber as dicas? Primeira dica. A dica mais simples e mais fácil que você tem para fazer. Quando você convive, quando você está perto de alguém que reclama, na hora que a pessoa começar a reclamar, a dica mais fácil é sair. Deixar a pessoa quando a pessoa está com o modo reclamão ligado. Então a pessoa ligou o modo reclamão, tô indo embora. Beijo, tchau, não continuo aqui. Essa é a dica mais fácil, a mais simples, digamos assim, porque você não vai conviver com a pessoa naquele momento dela reclamar. É uma coisa bem interessante quando minha mãe reclama direto, Deus. Pois é, Marcelo tá aqui comentando no Facebook, que realmente tem hora que, nossa, como é que faz? E aí, o que acontece? Essa dica número 1 é a dica geral que a maioria das pessoas dão quando a gente se trata de desenvolvimento pessoal. Lembra que ontem eu comentei que quando a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive, então, se a gente fica com pessoas que reclamam muito, a tendência é que a gente também passe a reclamar, o que isso traga mais aquele sentimento negativo que a gente tem. Então, o conceito geral é que você não fique perto de pessoas que reclamam, pessoas muito negativas. Isso é o conceito geral. Então, por isso que essa dica normalmente é a mais escutada e a mais falada e também uma das mais eficientes. Às vezes a gente precisa dar um tempo mesmo e descansar dessas pessoas. Mas às vezes a gente não consegue se afastar dessas pessoas. Seja, por exemplo, se você trabalha e por exemplo, recepcionista e atende um cliente que está reclamando muito. Então, o que você faz? Vem a segunda dica. A segunda dica é que você tenha compaixão com aquela pessoa, que você escute sem julgamento. Então, tenta ser como se fosse um observador daquilo ali, não leva as coisas do que aquela pessoa está falando para o lado pessoal, deixa com que isso passe. Então, demonstra apenas compaixão e não julga. Né? O não julgamento ele é muito difícil, porque a gente já fica fazendo um monte de coisa na nossa cabeça, mas a gente consegue fazer também. Então você não sabe às vezes o que aquela pessoa está fazendo, o que é a história daquela pessoa. Então a gente simplesmente deixa com que aquilo passe. Quando eu fiquei pensando com relação a essa história que eu contei da menina que foi lá em casa reclamar, lá na Austrália, o que a gente poderia ter pensado? Poxa, a gente não sabe o que ela está passando no dia, pode estar mais nervosa, está com problema, então deixa ela, né? Um jeito que ela tem. Então a gente não precisaria ter ficado reclamando pelo fato dela estar reclamando. Ok, ela reclamou, é o jeito dela e ok. Não foi o que a gente fez, mas é uma possibilidade que a gente pode sim fazer. Ter compaixão, deixa ela reclamar, né? Como diz um... Você já viu uma frase que fala assim, quem tem que conviver com a cara feia dela é ela mesmo? Então quem tem que conviver com a cara feia dela é mesmo? Então pra que eu vou me estressar? Não precisa ficar mastigando aquela história. Então, primeira dica, se afastar quando a pessoa está no modo reclamão. Segunda dica,
compaixão e não julgamento. Deixa a pessoa falar, deixa aquilo passar por você. Não precisa se envolver naquela história, sofrer com aquela história. E a terceira dica, que é a dica ideal, é a dica que a gente pode mais buscar realizar, que é ser modelo. Ser modelo da não reclamação, do pensamento positivo, da autoestima. Quando a gente é modelo, gente, isso é contagioso. Isso transforma as pessoas que estão ao nosso redor. E aí eu vou contar o final agora da história que eu comecei a contar para vocês. Olha só como é que foi. Lembra que eu contei? A mulher foi lá em casa, reclamou do nosso lixo e a gente começou a reclamar também. Todo mundo que estava na sala começou a reclamar. Até que chegou uma das pessoas que é sempre aquela pessoa super alta astral, que vê o lado bom das coisas e tal, até que ele chegou. E tá lá todo mundo reclamando. Acho que nós éramos uns 3 ou 4 reclamando. E aí, reclamando da reclamação dela, né? E aí, ele chegou. Aí a gente falou, fulano, você não sabe o que a menina veio aqui, falou, não sei o que, todo cheio da razão, da reclamação. E ele olhou pra gente e falou assim, deixa ela pra lá, ela é muito mal-humorada, mas o problema dela, não sei o que. E aí, ele começou a fazer piada da história do lixo, porque inclusive ele era uma das pessoas responsáveis por recolher o lixo. E quando ele começou a fazer a piada da história, o que aconteceu? Todo mundo começou a rir, começamos a contar outras piadas e contar outras histórias e esquecemos da história da reclamação. Olha como o papel de modelo influencia. Se ele tivesse chegado e reclamado também, a gente estaria até hoje lá reclamando. Mas ele chegou e quebrou aquele padrão de reclamação. Ele foi um modelo. Uma coisa que vocês vão perceber muito é que a gente começa a reparar que os outros estão reclamando. Mas o que acontece? Uma reclamação gera outra reclamação, que gera outra reclamação, que gera outra reclamação. Se vem alguém e quebra esse ciclo, a pessoa não tem como continuar. Porque o que a pessoa que reclama espera? Que a outra reclame junto com ela. Mas se ela não encontra esse apoio da reclamação, a história morre. Simplesmente não tem como continuar, como foi a nossa questão lá. Se a primeira pessoa que reclamou, outra já tivesse tido um pensamento positivo, um aspecto positivo, a gente não teria continuado reclamando. Então, isso é muito poderoso. À medida que você se torna esse modelo, você começa, sem querer até, a quebrar os padrões de negatividade dos outros. Uma coisa que eu vejo muito no coach, só para vocês entenderem como esse papel de ser modelo influencia, isso acontece muito, muito, muito. Os meus clientes, eles começam a ter melhorias na sua vida, então traçar metas, olhar as coisas de uma forma positiva, e aí as pessoas próximas, sejam marido, namorado, filho, eles começam a fazer as mesmas coisas porque veem os outros fazendo. Isso é incrível, 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 incrível como que acontece. É impressionante. Não me canso de escutar os detalhes dos meus clientes, quando eles falam assim, você acredita que o meu marido começou a fazer isso também? Minha esposa, meu filho, minha mãe, minha amiga, porque eles veem nos clientes melhoras e eles começam a fazer aquilo também sem nem perceber. Então, eles não estão fazendo coach diretamente, mas eles começam a ver a mudança. Independente da mudança que você queira no outro, seja você essa mudança. Então, ao invés da gente reclamar que os outros estão reclamando, ou então mandar os outros calar a boca porque estão reclamando, o mais importante é que a gente se modifique, porque a gente vai passar a ser modelo para outros. E aí, faz sentido ou não faz sentido isso que eu estou contando para vocês? Me conta aí, não é legal? Não é interessante? Lembra aí de alguma vez que você já foi um modelo, assim que as pessoas começaram, ou que você viu alguém mudando e aí você já começou a mudar também? Olha que interessante. Até tomar água, gente. A gente tende a tomar mais água quando alguém que a gente convive toma mais água. Atividade física, enfim. Isso gera muito modelo. Como é que tá aí, gente? Conversa comigo. Fala comigo aí alguma coisa. Marcelo, Kênia, quem tá aí comigo? Leide, Thalita, Milena, Carlos, vamos conversando comigo aí, porque é muito ir falar sozinho, me dá coração, fala comigo, faz alguma coisa. Eu falo tanto que eu nem me importo de falar sozinho, mas já que eu tô falando com alguém, é bom, né, conversar.
É muito legal a gente ver essas experiências, porque as experiências transformam, né, a vida da gente. E a gente não precisa cometer todos os erros, a gente pode aprender com os erros dos outros, né? Então é isso. Bom, então vamos agora para o nosso dia 3. Dia 3. Vou falar o foco e a declaração do dia. Quem tá pronto? Quem tá pronto? Foco do dia, declaração do dia. Vamos lá? Foco do dia. Anota aí. Tornar-se consciente de qualquer pensamento negativo que ocorrer durante o dia. Tornar-se consciente de qualquer pensamento negativo que ocorrer durante o dia. Tornar-se consciente de qualquer pensamento negativo que ocorrer durante o dia. Thalita, eu percebi que reclamava da reclamação dos outros. É interessantíssimo isso, né? Que foi o que eu fiz lá também, da reclamação do outro. A gente começa a reclamar que os outros estão reclamando e vai virando aquele negócio sem fim de reclamação. Leide, eu tô tentando, mas tá travando pra mim. Estou na rua. Tá bom. Kênia, desculpa, não está interagindo direito, pois minha internet está travando. Hoje tá a internet travando, né, gente? Mas, ó, sem reclamação porque a internet está travando, hein? Olhando pensamento, olhando de uma forma positiva. Vamos lá mais uma vez para o foco do dia, para vocês lembrarem, tornar-se consciente, vamos lá, tornar-se consciente de qualquer pensamento negativo que apareça durante o dia. Tornar-se consciente de qualquer pensamento negativo que apareça durante o dia. Por quê? Por que isso? Olha um princípio-chave que rege esse foco, tá? Vou explicar para vocês. O nosso pensamento, a gente tem pensamento, o pensamento gera um sentimento, o sentimento gera uma ação e a ação gera um resultado. Então, pensamento gera sentimento, que gera ação, que gera resultado. É isso mesmo, Carlos, reclamava da reclamação, né? Acho que todo mundo passa por isso, né? A gente sempre reclama de alguém reclamando. Talvez esse seja... Gente, será que é o meu que tá travando? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui pra destravar. Tá? Aí, vamos ver se agora vai melhorar, tá bom? Vamos tentar. Aqui no Instagram. Então é o seguinte... Quando você pensa alguma coisa, isso gera um sentimento dentro de você. Ah, me dá mais likes aí, adoro. Adoro, coração. Lá no Facebook um monte, adoro. É o seguinte, quando você pensa alguma coisa, isso gera um sentimento. Vocês repararam nisso? O Carlos, inclusive, comentou também, eu também comentei, algumas pessoas perceberam isso também, a Leide também comentou. Quando você pensa alguma coisa... E você sente aquilo que você está pensando. Então, se você pensa no negativo, você sente aquele negócio negativo. Você sente que um incômodo, você sente um negócio assim, ó. Aê, corações, muito bom! Você sente um negócio negativo, você sente um incômodo no coração, parece assim. E aí, isso gera um sentimento. O pensamento gerou um sentimento. E quando você está se sentindo mal, se sentindo negativo, sentindo que está tudo dando errado, isso gera ações nesse sentido também, que vão gerar os resultados. Então, o que é a base disso tudo? A base disso tudo é o pensamento. Então, quanto mais você estiver atento ao seu pensamento, olha o que eu vou falar agora, presta muita atenção. Thalitinha, obrigada também pelos corações, adoro, adoro. Quando você começa a ficar atento aos seus pensamentos, você passa a escolher como que você vai reagir. Olha só, quando você não está atento aos pensamentos, quando eles vêm inconscientemente, você simplesmente reage. É aquele que a gente chama de hábito, vem e vai, você nem sabe o que você está fazendo. Opa, não vi quem me deu mais coração, mas valeu, me dá mais. Quando você não tem consciência, você simplesmente reage. Você simplesmente vai entrando no meio do jogo. É como aquele negócio, você levanta, escova os dentes, não sabe nem por quê. Então você está simplesmente reagindo. Isso é reação, é pensamento inconsciente. Ai, delícia!
É pensamento inconsciente. Na hora que você começa a pensar, a entender o que está acontecendo, você tem a possibilidade de agir ao invés de reagir. Vamos ver o que falaram aqui, a Leide. Engraçado que quando estamos conscientes do que precisamos fazer, conseguimos desviar os pensamentos. Exatamente. Olha só uma coisa muito importante para você entender. Quando a gente fala estar consciente dos pensamentos negativos, não é para você tentar não pensar negativo. Sabe por quê? A gente sempre pensa negativo. Porque o papel da nossa cabeça é tentar nos defender. Então a nossa mente vai tentar olhar as coisas negativas para que nos deixar seguro, para nos deixar confortáveis. Então o pensamento negativo vem o tempo inteiro. Por exemplo, uma coisa que acontece comigo aqui. Vou fazer o desafio 7 dias sem reclamação. Vem um monte de pensamento negativo na minha cabeça. Será que as pessoas vão aderir? Será que as pessoas vão gostar? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? E se não der resultado? E se der resultado? E aí, como é que vai fazer? Então isso faz com que eu queira ficar confortável e não me mova porque eu estou pensando nas coisas negativas que podem acontecer. Então esses foram uns pensamentos que aconteceram comigo para começar esse desafio. Mas eu sei que isso é um papel da minha mente tentar me proteger e me deixar confortável. Mas eu tô aqui. Estou fazendo. Eu aprendi a lidar com esse pensamento negativo, então me tornei consciente dele, porque se eu tivesse inconsciente, eu simplesmente não faria, porque iria ficar assim, nossa, é mesmo, pode dar tudo errado, então não vou fazer. Mas a partir do momento que eu tornei-me consciente, eu tenho poder de escolha para que eu haja da forma como eu achar melhor. Então, me tornei consciente do meu pensamento, me tornei consciente do que isso gerou em mim, dos meus sentimentos, e aí pude agir da forma como eu desejo e ter os resultados que eu desejo, tá bom? Neide falou aqui, na escola do Gui é o filho dela, tá? Quando a velhinha estava reclamando da escada, desculpa, eu mudei o assunto. Tipo, a senhora viu que legal, vai ter aula de xadrez e passeios para Bienal? Aí mudou o papo. Exatamente. Na hora que a gente para de reclamar também, que a gente não dá assunto para reclamação, as coisas mudam. Exatamente isso. Então a gente tem consciência daquela reclamação. Então o que é legal da gente ver os outros reclamando? Em vez da gente simplesmente entrar no ciclo da reclamação, porque a gente viu alguém reclamando, a gente começa a reclamar também. A gente está consciente e a gente pode então agir. Ao invés de reagir reclamando, eu vou agir mudando de assunto, eu vou agir deixando a pessoa falar, mas não vou levar isso para o meu lado pessoal, não vou complementar a reclamação dessa pessoa, então a gente começa a agir. E isso nos dá, gente, presta atenção nisso que eu vou falar. Isso nos dá uma capacidade de escolha incrível. Eu acho que é o mais poderoso de todo esse desafio é a gente poder ter capacidade de escolha de como a gente vai agir, ao invés de simplesmente reagir. Então isso é muito poderoso, muito poderoso. Ao invés de simplesmente reagir, você passa a agir. Então vamos repetir o foco? Tá ciente, Mileninha, muito bem, corações, vários, vários. Ao invés de você simplesmente reagir, você passa a agir. Tá? Então o foco do dia, prestar atenção em qualquer pensamento negativo que surja, tá? Veja esse pensamento negativo, olhe para ele e haja conforme você quiser, tá bom? Então vamos para a declaração do dia. Quem aí está empolgado, querendo saber, hein? Declaração do dia. Fala aí comigo, declaração do dia. Declaração do dia. Ah, só um detalhe importante. Até então, a gente estava simplesmente observando, e agora a gente já vai começar a quebrar esse padrão de reclamação. Na verdade, a gente já estava quebrando, né? Mas agora a gente vai começar com as declarações que realmente transformam a nossa vida. Eita! Muito bom, Mileninha, Leide, toca aqui. Yes! Thalitinha, vambora, Kênia, Marcelo, todo mundo, vambora, vambora, vambora. Massa! Declaração do dia, anota aí. Meus pensamentos direcionam minha atenção e minha atenção direciona meus resultados. Meus pensamentos direcionam minha atenção e minha atenção direciona os meus resultados. Meu pensamento direciona minha atenção e minha atenção direciona meus resultados. Mais uma vez, fala aí comigo.
meus pensamentos direcionam minha atenção e minha atenção direciona os meus resultados. Mais uma vez, bota a mão no seu coração. Meus pensamentos direcionam minha atenção e minha atenção direciona meus resultados. Isso mesmo, Lady. Coloca lá a mão no coração mais uma vez. Sente isso aí reverberando dentro de você. Meus pensamentos direcionam minha atenção e minha atenção direciona os meus resultados. Incrível isso. Quando você estiver sentindo que você está fugindo do desafio, volta para essa declaração, que a declaração é o melhor jeito de você voltar para o desafio. Volta para o desafio e continua firme, 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 firme. Então, já temos o foco, é a declaração, e agora eu vou contar para vocês qual vai ser a minha recompensa. Quem já escolheu qual que é a recompensa? Me conta qual que é a sua recompensa. Ai, que massa! Corações para vocês também. Posso dar corações? Como é que eu faço? Como é que eu faço para curtir? Nossa, vocês são demais, gente. Demais, demais, demais. Tô adorando poder ter essa interação com vocês. Tô adorando. Muito, muito, muito bom. Poder conversar, poder decidir, escolher, tá junto. Gente, é muito gostoso. É muito. Tô adorando fazer esse desafio. Tô adorando poder estar à frente, tô adorando contar com vocês aqui, participando comigo diariamente. Gente, muito obrigada, viu? Muito, muito obrigada. Leide, você ainda não escolheu? Gente, vamos escolher a recompensa, porque a gente precisa de ter uma recompensa. Quem mais? Alguém já escolheu? Eu vou contar a minha. Meu irmão passa aqui, eu acho que ele fica pensando que eu sou doido. A Carol, melhor coach. Quando eu comecei a gravar os vídeos, eu achava tão engraçado ficar olhando pra câmera e falando. Agora eu já acostumei, mas é engraçado mesmo. Qual a recompensa aí, gente? Carlos, Kênia, Marcelo, Thalita, Milena, já escolheram a recompensa de vocês? Tchau, brother. Meu irmão indo embora. Já escolheram a recompensa? Ninguém falou comigo ainda? Eu vou me dar um dia... Ai, na cachoeira, que delícia! Muito bom, Thalita. Nossa, me leva, quero ir pra cachoeira também. Carlos, escolhe aí então, Carlos. Escolhe aí, porque faz muita diferença a gente ter recompensa. Acho que vou na Bienal fazer uma festa de livros. Escolhe aí recompensa. E, gente, quanto mais específica a recompensa, melhor. Boa Cachoeira, Pirinópolis, não é? Ai, que delícia. Vamos fazer uma excursão de recompensa na cachoeira. O que vocês acham da gente fazer uma excursão de recompensa? Gente, a gente podia fazer uma excursão de recompensa na cachoeira, né? O pessoal aqui de Brasília. Vamos pensar mais sobre isso. Mas a minha recompensa vai ser... Eu posso fazer isso também. A minha recompensa... Vamos para Caldas. Ai, Caldas, delícia também. A minha recompensa vai ser massagem com uma mulher que faz uma massagem bem gostosa aqui perto de casa. Então eu vou fazer massagem. A minha recompensa vai ser essa. Adoro, adoro. Já tem um tempão que eu não faço e eu não faria normalmente. Então vou fazer a massagem. Lembra que a recompensa é algo que você não faria normalmente. Então, eu não faria normalmente essa massagem, então vou fazer a massagem porque é a minha recompensa por esse tempo que eu estou investindo na minha melhor qualidade de vida. Quanto mais específico você for, melhor. Uma coisa que não precisa ser grande nem pequena, o que você quiser, não precisa ser caro nem barato, é o que der pra você, aquilo que você sentir que te motiva. Falar assim, eu vou terminar nem que seja só pra fazer essa recompensa. E lembra que a recompensa é para quem terminar. Então, terminou 7 dias, aí sim pode fazer a recompensa, tá bom? Se não terminar, sem recompensa. É assim que funciona, tá bom? Combinado, então? Então é isso. Terminamos agora a nossa transmissão, nossa live de hoje, dia 3. Você já tem o foco, já tem a declaração. E aí a gente se vê amanhã, no nosso dia 4. Já estamos passando na metade. Já está correndo, indo muito, muito rápido, muito rápido. E a gente já está indo aí para metade do nosso desafio, para metade da transformação. E se a gente já viu tanta transformação até hoje, imagino que ainda tem aí pela frente, né? Nos próximos dias vocês vão ver como vão ser gostosos também. Então é isso, muito obrigada pela sua participação. Lembre-se de... ainda dá tempo de chamar os seus amigos. Se você está vendo essa transformação na sua vida, então passa para os seus amigos. Chama os seus amigos para participarem também, ainda dá tempo. E para concorrer aos prêmios,
posta aí no Instagram, no Facebook, as fotos, os comentários e tal. E é o seguinte, você vai concorrer a um livro e a sessão de coaching individual comigo, 3 sessões de coaching individual comigo, tá? Então, a gente tem muita coisa ainda pela frente. Dá para começar mesmo... Isso aí, Leide, meus pensamentos direcionam minha atenção e minha atenção direciona meus resultados. Mesmo se as pessoas quiserem começar hoje, amanhã, ainda dá tempo, gente. É sempre dia, o melhor dia é sempre hoje, tá bom? Então é isso, muito obrigada. Beijo no coração de vocês e a gente se vê, então, amanhã. Beijo, beijo.